Então a nossa ministração, né, voltada um pouquinho para Páscoa, mas não é falar sobre isso, mas falarmos do Cordeiro. A nossa ministração hoje, irmãos, é falar a respeito que o Cordeiro é maior do que os nossos pecados. Amém? O Cordeiro é maior do que os nossos pecados. Então, irmãos, o Senhor, né, Ele veio para nos trazer vida. Então, quando o Senhor Ele vem para nos trazer vida. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos. A palavra do Senhor diz lá em Efésios: todos nós estávamos mortos em desobediência e em pecado. Mas Jesus Ele veio para nos dar vida, irmãos. E o que nós precisamos é saber que aquilo que nós temos enfrentado, lutas, aflições, né, problemas, tudo isso, irmão, começou lá atrás, né? Tudo isso começou lá atrás quando o homem ele caiu. E o pecado, irmãos, o pecado e a morte, eles entraram no mundo. O homem pecou e o pecado e a morte entram no mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos problemas começaram ali. E por conta disso, nós temos dificuldade de termos clareza do que realmente Deus quer para nós. Ou seja, nós vivemos hoje em um mundo caído, né, um mundo realmente contraditório à vontade de Deus. E por nós não termos clareza, né, por nós já termos nascido em um mundo cheio de aflições, de medo, né, de maldição, nós muitas vezes nós atribuímos que isso é a vontade de Deus. Muitas vezes isso afeta a maneira no qual nós pensamos a respeito de quem Deus é. Isso afeta muito, por quê? Porque imagine você, né, vivendo nessa vida, mesmo ainda como filho de Deus, e você passar por lutas. Você está passando por aflições. E muitas vezes, quando nos falta fé, isso infelizmente, as circunstâncias muitas vezes nos fazem questionar Deus e até mesmo duvidar. Então tudo isso nós precisamos entender, irmãos, de que tudo isso, todo problema, toda aflição, todo medo, né, toda enfermidade, guerras e por aí vai, tudo aquilo que é contrário, né, à vontade de Deus, tudo isso entrou no mundo por meio do pecado, né? Você às vezes fala assim: nossa, meu Deus, tudo isso é realmente o pecado, ele trouxe grande prejuízo. Então, irmãos, abra a Bíblia desde já em Gênesis capítulo 3. Hoje nós iremos manusear bastante a Bíblia. Então vamos ler bastante a Bíblia. Permaneça sempre em Gênesis aí. A gente vai ler alguns versículos relacionados a Gênesis. Então lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 7, irmãos, diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais, ou seja, vestimentas. O homem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mais uma vez volto a repetir, a única árvore no qual o homem não poderia comer. Deus tinha dado ordem: coma de tudo, de todo fruto das árvores, somente uma não coma, né, porque senão morrerás. Então o homem ele acaba que desobedecendo a Deus, né, e comendo do fruto. E a palavra diz que o homem ele tem os seus olhos abertos. O homem ele já vivia nu, mas ele estava revestido, né, da glória de Deus, é claro. Mas quando ele peca, ele percebe a sua nudez e ele se envergonha daquilo. E rapidamente o que é que o homem faz? Ele busca vestes, né, de figueira. As folhas de figueira eram enormes, então dava para cobrir, né, as partes íntimas. Então, irmãos, aqui, mais uma vez, volto a repetir, aqui em Gênesis, no capítulo 7, aqui entra a morte, né, o pecado e toda a consequência do pecado também, irmãos. E também outra coisa, né, entra a justiça própria. O pecado, ele entra no homem, é claro, né, a natureza do pecado, ele impregna na nossa natureza humana, no nosso corpo. E outra coisa também, eles percebem, além da morte também entrar, porque o homem não morria, mas por conta do pecado, a morte também fez parte da vida do homem, e por isso que hoje nós, né, morremos, mas a Bíblia diz que para os filhos de Deus não é morrer, é dormir. Amém? Então a morte ela entra no homem, e eles, irmãos, eles percebem o quê? Eles percebem que estavam nus.
E já aqui, né, como eu disse que a justiça própria também entra, e já aqui, irmãos, eles tentam resolver o problema no qual eles mesmos causaram, fazendo o quê? Fazendo vestes de folhas de figueira. Ou seja, o homem ele peca, né, ele causa um grande problema, não só para ele, mas para a sua descendência, e rapidamente ele tenta resolver da sua maneira o problema que ele causou. Isso chama justiça própria. Amém? Então, irmão, outra coisa também, quando eles ouviram, né, a voz do Senhor, no qual Deus, irmãos, todos os dias o Senhor ele vinha ter com o homem ao entardecer. Todo dia ele vinha para se encontrar com o homem, para ter um relacionamento com ele. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Então, bem no verso seguinte, verso 8 do mesmo capítulo, verso 7, a gente leu o 7, agora nós iremos ler o verso 8 e 9, diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Então, irmãos, aqui, com toda a consequência do pecado, aqui também começa um problema de relacionamento. Então você já percebe aqui, irmãos, né, logo em seguida você já percebe aqui um problema de relacionamento, tanto entre o homem, né, entre Adão e Deus, porque todos os dias Adão ele tinha comunhão com Deus, todos os dias ele tinha comunhão, ele ia conversar com Deus, falar sobre o seu dia, né, ele mantinha sempre esse relacionamento. Mas no momento em que ele peca, o que acontece? Muda o relacionamento de Deus com o homem, ele passa a se esconder de Deus, ele passa a ter medo de Deus. E não só o relacionamento, irmãos, com Deus, mas também aqui envolve um problema no relacionamento com sua esposa. Por quê? Porque quando o Senhor ele vai perguntar a Adão o que foi que aconteceu, né? Onde você está? E aí ele pergunta, né, se ele tinha comido da árvore. Ele já começa a culpar a mulher. Não, foi a mulher. Então aí já começa um problema de relacionamento conjugal também. Então o homem ele passa, irmão, também a sofrer as consequências do seu erro. O homem ele é expulso da presença de Deus e ele passa a viver do suor do seu trabalho. Então antes o homem ele trabalhava e ele colhia o fruto do seu trabalho sem o estresse, sem o cansaço. Mas hoje nós sabemos que existe o cansaço, o suor, o estresse. Então o homem ele passou a viver do suor do seu trabalho. E o interessante, irmãos, é que antes desse quadro, né, mesmo o homem pecando, mesmo o homem causando um grande problema, não só para ele, mas para toda a sua descendência, todos aqueles que viriam após Adão, o interessante é que Deus, olha só como Deus é gracioso, aqui já no início, Deus ele já está sinalizando aqui o caminho correto de volta para ele. Então o que é que Deus faz? No mesmo capítulo, verso 21, a palavra diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, fez o quê? Vestes de pele, e os vestiu. Então o que é que nós precisamos entender aqui, irmãos? Aqui, Deus, ele mata um cordeiro. Porque a palavra do Senhor diz que o cordeiro, ele foi morto desde o princípio, desde a criação. O cordeiro foi morto. Então nós precisamos entender que aqui Deus ele já provê o cordeiro, ele mata o cordeiro e veste o homem e sua esposa. Então esse cordeiro aqui, irmãos, ele aponta para Cristo que viria para ser o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E não só para tirar o pecado, irmãos, mas também para nos libertar de toda maldição. Que nós já vimos a maldição da miséria, a maldição da morte, a maldição da enfermidade, irmãos. Então o Senhor ele faz isso para mostrar ao homem, né, para mostrar ao homem que não seria do jeito dele. Como foi que o homem tentou resolver? A gente acabou de ler, né? O homem tentou resolver o seu problema, o problema que ele causou com vestes de figueira.
Mas Deus aqui ele mostra para o homem que não é dessa maneira, não é do jeito do homem, né, da maneira que o homem tentou resolver, que se resolveria o problema. Então, quando o Senhor ele proveu, irmãos, o cordeiro, é como se o Senhor tivesse dito assim para Adão: eu vou resolver esse problema. Então é isso que nós precisamos entender. Deus aqui ele já provê a solução do problema causado pelo homem, com o pecado, né, entrando o pecado e a morte. Então, irmãos, com certeza naquele momento, o homem ele não conseguiu ter o pleno entendimento daquilo que Cristo estava fazendo. Por quê? Porque iria durar muitos anos, né? De Adão até o Senhor Jesus foram-se 6.000 anos. 6.000 anos? 4.000 anos, perdão. Então, passou-se muito tempo, ou seja, passou-se muitas gerações para que Cristo viesse, né, e definitivamente resolvesse todo o problema da humanidade. Amém? Então o homem, ele ali naquele momento, é claro que Adão não entendeu. E assim também, irmãos, acontece com a maioria de nós. Mesmo depois de nós termos nascido, olha só, isso é interessante, que mesmo depois de nós termos nascido de novo, ao passarmos por dificuldade, nós queremos resolver do nosso jeito. Muitas vezes, quando nós passamos por problema, nós queremos resolver da nossa maneira. E muitas vezes, irmãos, quase unânime, né? Quando nós fracassamos em nossas tentativas, é claro, nós resolvemos nos culpar, permitindo condenação sobre a nossa vida, irmãos. Mas a maneira correta para essa situação que é crer que o Senhor ele já deu o cordeiro para ser morto pelos nossos pecados. Este cordeiro, irmão, é maior do que os nossos pecados. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. É isso que nós precisamos entendermos e ter revelação a respeito disso. E sabemos que Cristo, ele é o cordeiro. E esse cordeiro é maior do que os nossos pecados. Antigamente, no Antigo Testamento, o cordeiro, ele não tinha poder de perdoar pecado. Ele tinha o poder, ele só tinha somente o poder de cobrir os pecados. Diferente de perdoar, ou seja, limpar toda sujeira de pecado. Você já imaginou aquela faxina que a dona de casa faz, e ela tem um tapetão bem enorme na casa, né? Então o que é cobrir o pecado? É essa faxineira pegar a sujeira da sala e somente colocar debaixo do tapete. Ela só encobriu a sujeira. Assim fazia o sangue de animal, ele só cobria o pecado. Mas o sangue de Jesus é como a faxineira que faz toda a faxina, né, e a dona de casa chega e vai olhar o tapete, realmente está limpo. Assim é o sangue de Jesus, ele tem poder de limpar todo pecado, todo o nosso pecado, de purificar todos os nossos pecados, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o pecado, ele sim de fato é um grande problema. Nós vimos a consequência do pecado, a maldição, a morte, a enfermidade, né? A doença entra, a morte também entra na vida do homem. O pecado é sim, irmão, um grande problema. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: o pecado ele entrou por causa da desobediência de um homem. E que esse pecado, esse problema causado pelo pecado, ele só pode ser resolvido também por um único homem. E esse homem é Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 5, abra a sua Bíblia, para que nós venhamos a chegarmos ao verdadeiro arrependimento. Romanos capítulo 5, no verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim, irmãos: Portanto, 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão estava ali simbolizando a Cristo. Mas, olha só o verso 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, a morte ele teve poder de reinar. Mas hoje, por meio da graça, o dom de Deus tem o poder de nos trazer vida, gerar vida em nós. A palavra diz que quando nós recebemos o dom da justiça, nós reinaremos em vida, nós reinamos em vida. Então, irmãos, nessa passagem, a resposta ou a consequência daquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, essa é a resposta daquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, a morte, ela estava reinando sobre o homem, mas Cristo vem, ele morre, paga toda a dívida de pecado, ele vence o inferno e a morte, e hoje nós recebemos vida. Ou seja, nós recebemos por meio da graça a vida de Deus. Ou seja, hoje a vida de Deus, ela flui dentro de nós, por meio do seu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, na cruz, o Senhor ele cancela toda a dívida de pecado, pagando a dívida com a sua morte. E não só, irmãos, olha só, ele paga a dívida com a sua morte, mas ele também nos dá vida quando ele ressuscita. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a vitória do Senhor sobre a morte e sobre o inferno. Então, no momento em que ele ressuscita, há esperança daqueles que creem no Senhor de também receber a sua própria vida. E também não somente usufruir dela agora, mas de também ressuscitar em um mundo vindouro. Não estou falando sobre o reino do Senhor ainda, estamos falando sobre aquilo que Cristo fez, e hoje nós iremos também tratarmos a respeito de arrependimento. Então, irmãos, lá em Gênesis, quando o homem ele pecou, ele se escondeu. Nós lemos que quando o homem ele peca, ele percebe que está nu, ele se envergonha e ele também se esconde de Deus. Então ele se esconde do Senhor, irmão, porque ele estava com medo. Mas a pergunta é, por que Adão teve medo de Deus? Por que Adão teve medo do Senhor? E a resposta é porque Adão, irmãos, ele achava que Deus ele iria matá-lo. Por quê? Porque o Senhor disse o seguinte. Então vamos começar a entender agora a nossa ministração. Olha a mentalidade de Adão. O Senhor ele tinha dito a Adão, lá em Gênesis 3, vamos ler. Primeiro vamos ler aqui. Olha só. Gênesis capítulo 3, verso 3. Diz assim, olha o que é que Deus está dizendo para Adão. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras, para que não morram. Então, irmãos, olha só, Deus tinha dito para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Então o que acontece? Adão ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Adão esperava ele comer e ele cair ali imediatamente morto. Mas como Adão não caiu morto imediatamente, o que é que ele pensou? Nossa, não é que o fruto iria me matar, mas se eu não morrer é porque Deus é que vai me matar. Então foi um pensamento que Adão teve a respeito de Deus. Mas no versículo que nós lemos, irmãos, Deus tinha dito que iria matar o homem se ele comesse da árvore? Sim ou não? Então, irmãos, Deus não disse para Adão que iria matá-lo. Deus disse para Adão que ele iria morrer se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão, irmãos, entendeu que era Deus que iria matá-lo. Olha só, então por causa dessa mentalidade de Adão, para com Deus, Adão ele criou uma imagem errada de Deus.
E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que é que eu quero dizer a vocês com isso? É que a maioria das igrejas, elas pregam sobre arrependimento, mas eles pregam a respeito de arrependimento para com o pecado. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que o pecado realmente, o pecado de fato é muito sério. Nós sabemos disso, que é muito sério. Mas é algo que já foi resolvido. O problema do pecado já foi resolvido. Ah, mas as pessoas continuam pecando. Irmãos, nós precisamos entender algo. Hoje, se o Senhor voltasse, se hoje acontecesse todo o julgamento do ímpio, o ímpio é aquele que não recebeu a vida de Deus, passou a vida inteira resistindo e no final morreu sem Deus. O ímpio, ele é lançado no inferno não pelo fato dos seus pecados, mas o ímpio, ele é lançado no inferno simplesmente porque ele não quis crer. Por quê? Porque a dívida do pecado já foi paga. Toda a dívida de pecado já foi paga. O que é que nós precisamos? Hoje nós, como filho de Deus, que nós recebemos a vida de Deus e que nós recebemos por meio da fé, nós precisamos o quê? Repassar para as outras pessoas que, para que nós venhamos a receber a vida de Deus, é crendo. Então as pessoas hoje, as pessoas só irão para o inferno pelo fato delas não crerem, mas que Cristo já resolveu todo o problema de pecado. Então nós sabemos sim que o pecado é algo sério, mas que já foi resolvido, irmãos. Mas porque nós temos ouvido que arrependimento é para com os pecados, nós temos ficado o tempo todo, irmãos, com consciência de culpa. O tempo todo com consciência de condenação. E por conta disso, nós achamos que não somos merecedores de recebermos nenhum tipo de cura. E de fato nós não somos merecedores. Nós recebemos por meio do sangue de Jesus. Mas quando nós entendemos que o arrependimento é para com o pecado, então quando eu peco, eu vou ter uma mentalidade errada, achando que não posso receber uma cura por conta dos meus pecados. E não somente isso, por conta dos meus pecados eu não posso receber provisão de Deus. E muitas vezes, irmãos, para líderes, muitas vezes quando nós temos o tempo todo essa consciência de que arrependimento é arrependimento para os pecados, muitas vezes as pessoas elas acabam abandonando a liderança. Ou até mesmo alguns nem queiram liderar. Por quê? Porque têm a consciência de pecado. Ou seja, eu preciso primeiro resolver o meu problema de pecado para que depois eu possa liderar. Mano, já foi resolvido. O problema do pecado ele já foi resolvido. A palavra do Senhor diz que foi cancelado eternamente. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E Deus não se lembra dos nossos pecados, não é porque Deus tem uma amnésia santa, não é. Não é porque Deus tem problema de amnésia. Não é porque Deus simplesmente decidiu não lembrar. Não é, irmão, é porque o sangue de Jesus pagou toda a dívida de pecado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse não é o verdadeiro conceito, segundo a Bíblia, sobre arrependimento. A palavra arrependimento, irmão, significa o quê? Metanoia. E o que quer dizer essa palavra metanoia? Quer dizer mudança de mente. Mas mudança de mente a respeito de quem Deus é. E o que nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele não está querendo nos matar. Por quê? Porque o Cordeiro ele já foi morto em nosso lugar. O que realmente Deus quer, e isso nós precisamos entender, que o que Deus quer, irmãos, é que nós tenhamos vida. E não simplesmente uma vida simples, mas uma vida em abundância. Lá em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21.
2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Diz assim, irmãos: esse aquele aqui é Cristo, que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, nós precisamos mudar a maneira de pensar a respeito de quem Deus é. E buscar na palavra de Deus, irmão, buscar na palavra o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento não é viver percebendo os nossos erros ou os pecados, para acharmos, ou o culpado, ou tentarmos resolver da nossa própria maneira, para sermos aceitos diante de Deus e recebermos alguma coisa dele pelo nosso próprio ato de justiça, assim como Adão fez. Adão, ele tentou corrigir o problema do pecado fazendo vestes de folha de figueira. Então, irmãos, nós precisamos entender que o que nós precisamos é olhar o que o homem fez, aquilo que o homem fez, algo trágico que o homem fez por meio do pecado, mas olharmos o que Deus fez a respeito disso. O que foi que Deus fez a respeito do erro do homem? Envia o seu Filho, ele envia Cristo, e Cristo morre pelos nossos pecados, para que toda dívida, todo impedimento de sermos pessoas abençoadas, prósperas, pessoas realmente cheias de paz e comunhão com Deus, por meio de Cristo, ele resolve todo esse problema e hoje nos dá acesso livremente, por meio do seu sangue, a termos acesso a Deus. Amém? Então, irmãos, no versículo que nós acabamos de ler, a palavra ela diz o seguinte: aquele, que é Cristo, que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. E ele se fez pecado por nós para quê? Para que nós viéssemos a morrer? Não é para que nós viéssemos a morrer. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós não precisamos temermos. Ou seja, nós não precisamos andarmos ansiosos, com medo de não ter um trabalho, de não ser abençoado no casamento. Por quê? Porque Cristo, ele está à direita de Deus nos abençoando. Então, quando nós temos revelação, irmãos, dessa verdade, a nossa mente, ela muda a respeito de quem Deus é. Então, irmãos, verdadeiro arrependimento não é para com os pecados. Verdadeiro arrependimento é arrependimento para com Deus, ou seja, uma mudança de mente a respeito de quem Deus é. Amém? Então nós precisamos, irmãos, pregar sobre o perdão. Nós precisamos pregar sobre o amor de Deus. Pois o que nos conduz, irmãos, o que nos conduz ao arrependimento, a termos a nossa mente transformada, não é consciência de pecado. O que realmente nos conduz ao arrependimento é o amor de Deus. O amor de Deus é que nos conduz. O amor de Deus é que nos leva ao arrependimento, ou seja, a uma mudança de mente. Então, lá em Atos, voltamos a abrir a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 20, olha só o que Paulo diz. Então, nós precisamos, irmãos, então anotem a referência, é uma situação muito importante para nós, porque aquilo que nós estamos ministrando, raramente nós vemos e ouvimos, tanto em outras igrejas como na internet. Atos 20, verso 20 e 21. Encontraram, irmãos? Diz assim, como nada que de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos. O que? Testificando o que, irmãos? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, Paulo, ele foi alguém que dedicou todo o seu tempo ensinando tanto os judeus, que era o povo de Deus, como os gentios, a terem suas mentes transformadas
a respeito de quem Deus é. Então nós precisamos conhecer o dom de Deus, irmãos. O versículo no qual eu compartilhei mais cedo, a respeito de João, capítulo 4, verso 10. Jesus ele disse o seguinte para a mulher samaritana, ele diz: se conheceres o dom de Deus, se conheceres, se tiver revelação, ou seja, uma mentalidade correta do dom de Deus, do presente de Deus, você pediria água e eu lhe darei água viva. Então, irmãos, a vontade de Deus é que nós conheçamos o presente que Ele nos deu, que é a salvação pela graça, mediante a fé. Ou seja, nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Nós recebemos a salvação sem merecermos. Ou seja, Cristo é merecedor disso. Ele é o Salvador. E o que é que Ele faz? Ele nos dá, porque Ele nos ama. Então, irmãos, para nós é um presente. Mas para Ele custou um alto preço, irmão. Custou a sua própria vida. Então a salvação para nós é de graça. É um presente de Deus. Mas para Ele custou um alto preço, a sua própria vida. Mas que Ele, irmão, não colocou nenhuma condição para recebermos a salvação, a não ser crer. A única condição que o Senhor coloca é que creiamos nele. E o que é mais interessante ainda, o que é mais gracioso, olha só, como isso é graça de Deus. Até a fé que nós temos para crer nele e sermos salvos, é Ele que nos dá. Isso é graça de Deus. Você sabia disso, que nós nem pensávamos no Senhor, mas Deus decidiu nos atrair com seu amor. E no momento em que Ele nos envolve com o seu amor, Ele gera em nós fé, para que nós creamos e sejamos salvos. Isso é graça de Deus. Então, irmãos, quando nós entendemos essa verdade, nós podemos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós precisamos entendermos é revelação dessa verdade, para que nós possamos usufruir da bondade de Deus, da agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que Paulo vai dizer. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2 diz assim, ó: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados. Olha só, palavrinha metanoia. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando nós temos a nossa mente sendo renovada, ou seja, quando nós temos a nossa mente sendo transformada, o que é que acontece? O que é que Paulo vai dizer? Experimentamos, irmãos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós temos, irmãos, uma mentalidade correta a respeito de quem Deus é, nós podemos usufruir graciosamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só, é isso que eu preciso entender, que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é agradável, não é algo penoso, algo sofredor, e perfeita. Então, quando eu entendo isso, que a vontade de Deus é boa e que ela também é agradável, a minha mente é renovada. Por quê? Porque eu tinha o entendimento de que era algo penoso, doloroso fazer a vontade de Deus, mas não, é agradável. Quando nós temos uma mentalidade correta a respeito de quem Deus é, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele passa a operar em nós o querer fazer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, quando nós entendemos, irmãos, o verdadeiro arrependimento, sabe o que vai acontecer? Casa cheia. No momento em que nós temos revelação e nós entendemos o verdadeiro arrependimento, irmãos, nós teremos uma casa cheia de unção, uma casa cheia de alegria, uma casa cheia de comunhão, uma casa cheia de paz, uma casa cheia de unidade, uma casa cheia do Espírito Santo. E isso não é, irmãos, olha só, isso não é para nós como igreja, coletivamente,
mas é para nós como igreja coletivamente, mas para nós também individualmente. Então, quando nós temos uma mentalidade correta a respeito de quem Deus é, eu posso ser cheio de unção. Eu posso viver uma vida alegre, a alegria de Deus sobre a minha vida. Uma vida de paz com Ele. E uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando eu tenho um entendimento errado a respeito de quem Deus é, eu vivo uma pessoa oprimida. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo se eu estou tendo um pensamento de que o Espírito Santo está com raiva de mim? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo se eu estou consciente de que o Espírito Santo está irado com a minha vida? Então, irmão, quando nós entendemos que a vontade de Deus não é nos mandar praga, de que não é nos matar, como Adão pensou, mas sim, irmãos, que nós vivamos em comunhão com Ele e com os irmãos, nós teremos uma vida de paz com Ele. Então, irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos voltarmos a ter um relacionamento diário com Ele. Porque foi o problema que causou quando o homem pecou. No momento em que Adão pecou, houve-se esse problema de relacionamento. Por quê? Porque o pecado afastou o homem de Deus. Mas no momento em que Cristo cancela toda a dívida de pecado, hoje nós temos acesso ao Pai livremente, sem nenhum impedimento. Então hoje, a vontade de Deus é que nós possamos nos relacionar com Deus e com os nossos irmãos, e sermos abençoados, termos bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho e por aí vai. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando nós temos revelação, né, de que esse é o verdadeiro arrependimento, nós andaremos em santidade. Pois alguém que sabe o quanto é amado, ele não quer viver no pecado. Por quê? Porque uma vida com Deus, irmãos, é superior a uma vida de pecado. E eu não estou condenando aqui ninguém. Se você é alguém que ainda não tem usufruído dessa vida com Deus, comece a pedir ao Espírito Santo que possa revelar a você, para que você possa ter uma mentalidade correta e que você possa viver uma vida superior. Porque nós não somos mais porcos, irmãos, porque porcos aqui, não estou ofendendo ninguém, porque porcos é que gostam de se lamear em lama. Mas ovelha não, ovelha ela pode até se lamear, mas ela tem nojo dali e quer se limpar. Amém? E eu quero falar algo bem interessante também aqui a respeito de arrependimento, que no Antigo Testamento, olha só, nós precisamos entender que o verdadeiro arrependimento é arrependimento para com Deus. No Antigo Testamento, irmãos, olha só, no Antigo Testamento há 46 referências a respeito, né, sobre arrependimento. São 46 referências falando sobre arrependimento. E o que é interessante é que dessas 46 referências no Antigo Testamento falando sobre arrependimento, 9 é o homem, mas 37 referências é Deus se arrependendo. Olha só, deixa eu citar aqui uma referência aqui para você. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 32. Olha só, Êxodo 32, é o segundo livro da Bíblia, irmãos. Êxodo 32, no verso 14. Diz assim, ó: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha só, Deus se arrependendo. No Antigo Testamento há mais referências de Deus se arrependendo do que o homem. Então o que eu preciso entender? E eu faço uma pergunta para os irmãos: Deus peca? Sim ou não? Deus peca? Então, irmãos, se Deus ele não peca, então arrependimento não está ligado com o pecado, mas arrependimento está ligado com uma mudança de ideia. Olha só, o que é que o versículo está dizendo? Que Deus ele ia fazer algo com o povo.
Mas por a intercessão de um homem, Deus mudou de ideia. Um homem intercedeu, Moisés intercedeu pelo povo e Deus mudou de ideia. Olha só, eu vou fazer algo para o povo, porque o povo está vivendo na idolatria. Aí o homem intercede: Senhor, perdoa o teu povo. Ele falou: então agora eu vou fazer mais isso. Então, se Deus não pode pecar, irmão, se Deus não peca, então arrependimento não é arrependimento para com o pecado, mas sim arrependimento é uma mudança de ideia. Amém? Então, irmãos, mais uma vez nós precisamos entender que o nosso arrependimento é uma mudança de ideia a respeito do amor de Deus por nós. E eu quero citar aqui mais outra situação, na verdade duas. Interessante aqui, lá em Lucas, a primeira aqui está em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14, diz o seguinte: a palavra ela conta que havia uma multidão seguindo Jesus. E essa multidão ela não estava seguindo Jesus porque queriam ser seus discípulos, mas é porque elas estavam curiosas, por querer conhecer alguém famoso. Então essa multidão aqui no capítulo 14 é uma multidão que estava seguindo Jesus para querer conhecer alguém famoso. E o que Jesus ele diz para a multidão? Olha só, Jesus ele vai dizer o seguinte a essa multidão. Abra sua Bíblia no capítulo 14, Lucas 14, verso 26 e 27. Era uma passagem, irmãos, que muitas vezes me atormentava. E que hoje eu estou em paz. Eu estou em paz. Que você possa também estar em paz, irmão. Olha só. Lucas 14, verso 26 e 27. Diz assim, ó. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, Jesus ele está falando algo a uma multidão. E o que é interessante é que no capítulo 15, então atentem para isso é importante para você entender, ter revelação. No capítulo 15, aí é um outro público, são outras pessoas. No verso 15, a palavra diz assim, logo para começar no versículo 1, diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então aqui, irmãos, é um outro público, são outras pessoas que vêm até Jesus. Aquela multidão, Jesus disse: quem quiser vir a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs e por aí vai, não pode ser meu discípulo. Mas para esse outro público aqui, de publicanos e pecadores, Jesus ele não fala o que ele falou no capítulo anterior. A esse público aqui, irmãos, Jesus ele conta parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nessas parábolas, irmãos, ele fala de arrependimento. Mas o interessante é que nas parábolas não diz, que se arrependeram dos pecados. Olha só, ele não diz aqui que eles se arrependeram dos pecados. No caso da ovelha, eu quero usar a parábola da ovelha aqui. No caso da ovelha perdida, irmãos, ela simplesmente permitiu que o pastor a envolvesse nos seus braços e a carregá-la em seu ombro. E o que é interessante é que a Bíblia chama isso de arrependimento. Você não vê aqui a ovelha se arrependendo do pecado. Você vê o pastor, que aponta para Jesus,
indo até essa ovelha perdida. E para Deus, a essa ovelha perdida, arrependimento foi ela ter permitido o pastor envolvê-la nos braços e carregá-la no ombro. E a Bíblia chama isso de arrependimento. Olha só, verso 7 aí de Lucas 15. E disse, olha só o verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, irmãos, para Deus, arrependimento foi a ovelha ter permitido o pastor envolvê-la nos braços e colocá-la no ombro e levá-la de volta. Para Deus, isso é arrependimento. Então, irmãos, arrependimento é deixar ser amado por Ele e ser envolvido nesse amor, no amor de Deus. Então, arrependimento não é andar amargurado, ressentido. Por quê, irmãos? Por que arrependimento não é andar amargurado e ressentido? Porque andar amargurado consigo mesmo, porque pecou, não nos levará para o céu. Ou seja, vivemos arrependido o tempo todo amargurado, isso não nos leva para o céu. Mas o que nos leva é crer no Senhor Jesus e no seu sangue. Por quê? Porque nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que viveu amargurado, que se arrependeu do seu ato, mas que tentou resolver da sua maneira. Judas é exemplo disso. Judas foi alguém que traiu Jesus, mas ele se arrepende de ter traído Jesus. Ele pega as moedas, as 30 moedas, e vai devolver aos sacerdotes. Mas a palavra diz que Judas ele sai amargurado. E o que é que Judas fez? Creu em Jesus? Ele foi se enforcar. Infelizmente não recebeu a salvação. Por quê? Porque ele quis pagar, ou seja, ele tentou resolver da maneira dele o problema que ele causou. Então Judas ele não recebeu a salvação por quê? Porque ele tentou se autopunir. E o que nós precisamos, irmãos, não é se autopunir, é crer no Senhor e permitirmos ser envolvidos pelo amor de Deus. Então, irmão, toda vez que nós nos reunimos, irmãos, para ouvir essa verdade, nós nos arrependemos um pouco mais. Por quê? A palavra do Senhor Jesus, Paulo ele vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e a fé ela vem pelo ouvir o evangelho de Cristo, ou seja, ouvirmos a boa nova a respeito de Deus. E qual é a boa nova que nós temos pregado? Que Cristo, ele desceu do céu, ele se fez homem, e ele morreu na cruz, e pagou com seu sangue toda a dívida de pecado, para que hoje nós possamos usufruir da sua vida, da sua graça, do seu amor, da sua comunhão, e podemos usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, de toda a bênção de prosperidade, irmãos. Então, à medida que nós nos reunimos e nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós nos arrependemos um pouco mais, ou seja, nós mudamos um pouco mais a respeito de quem Deus é. Amém?